Então, boa noite, agora oficialmente, né? Sou Léa Pereira, falando aqui de Fortaleza, aqui do Ceará. Olha aí a Nasha, tudo bom, Nasha? Sou mãe de três, avó de seis, né? E me considero ainda aí uma adolescente, uma eterna aprendiz. Obrigada, Raimundo, aí por mais uma vez o convite. Muito bom aqui estar entre vocês. Acho que cada reunião dessa, né? Eu saio diferente do que eu cheguei, né? Assim, cheguei aqui de um jeito, certamente aqui. Em 45 minutos, que a gente cravou aí o tempo, né? O Raimundo tem uma técnica aí de fazer ser objetivo, eu vou tentar ser objetivo aqui, e falar um pouquinho, né, do que tem sido para mim essa parte realmente da mentalidade, né, em crescimento, né? Embora muitas pessoas falem muito e a gente sabe que a informação hoje, né, a gente tem informação de todos os lados e numa velocidade muito, eu diria assim, muito aguçada, né? A gente precisa até filtrar, às vezes, algumas informações para, de fato, ver a fonte, entender melhor, se debruçar e se aprofundar e não ficar muito no artificial, no superficial, que hoje pouca gente se aprofunda aí, né, em alguns temas. Mas quando a gente fala de mente, né, eu acredito que quando a gente consegue se debruçar sobre o tema, a gente começa a perceber através de alguns comportamentos que existem muitas pessoas que fixam, né, a mentalidade e acaba tendo uma mentalidade mais fixa perante aos acontecimentos, perante as coisas, e aí tendem a ter um comportamento. E quando a gente vê outras pessoas que a gente considera que tem essa mente de crescimento, é como se ela nunca chegasse, né, ao ponto final. É como se cada vez que ela avançasse, né, ela ainda tivesse um ponto de início, ainda tem muito para avançar. Eu me considero muito, né, nessa trajetória, né? Primeiro, eu acredito que para uma mente de crescimento e o que eu venho trabalhando é que a gente precisa acreditar. Você bem? A- não ouvi. Pode vir. Acho que tem um ruído. É. Mas o primeiro passo, né, é acreditar. Então, tudo que eu acredito, né, eu acabo conseguindo materializar. E tem uma frase do Cortella, que para mim é quase que um mantra, que ele fala que o impossível ele não é um fato, né? Ele é apenas uma opinião. E isso, para mim, é verdade. Então, assim, o impossível ele só existe até o dia que alguém vai lá e faz. Então, assim, é impossível ir à Lua. O homem foi lá e foi à Lua. É impossível vender sushi no Brasil. Então, veio alguém aqui, colocou o sushi e está aí, né, no Brasil. Então, para mim, eu sempre tive essa premissa de que o impossível realmente ele não é um fato. Então, assim, se eu acredito, né, então, assim, primeiro eu penso, que aí primeiro eu trabalho a minha mente, o meu pensamento, depois eu sinto e depois eu ajo. É assim que eu costumo, né, e como eu tenho me exercitado para fazer os movimentos. E eu tenho percebido, dentro dessa minha trajetória, que a gente percebe que tem muitos pensadores, né? Muitas pessoas que se aprofundam e eles vão para a ação e passam pela parte do sentir. Então, assim, por que que eu preciso sentir? Para a minha ação ela ser mais assertiva, né? Então, assim, aí eu me debruço, né, em uma outra competência que eu tenho todo dia me desafiado, que é a competência da escuta, né? Então, assim, se eu pensei, eu senti, eu escutei, então a tendência é eu ter uma ação mais assertiva e aí conseguir aí realizar. Eu tenho também aqui alguns exercícios, né? E essa parte que o Raimundo trouxe, né? Eu acredito que as pessoas que dizem, eu acho que todos nós temos mentes em crescimento, se assim a gente se permitir, né? Acho que isso é inerente a qualquer tipo de pessoa, embora às vezes alguém tenha alguns comportamentos e tenha uma mente mais fixa, mas eu ainda acredito que é falta de conhecimento, de exercício, de disciplina, né? Mas eu tenho alguns hábitos e alguns exercícios, né? Em que daqui a pouquinho, eu acho que no discorrer a gente consegue conversar mais, mas eu tenho uma metodologia para conseguir avançar. Primeiro é não me conformar, né? Assim, eu sempre estou indignada com algo que não tem lógica. Então, se a minha cabeça ela funciona muito, se algo é feito e sempre foi feito e não tem uma lógica, tendo a questionar, né? O porquê, o como foi. E aí a gente percebe que a mente em crescimento ela sai muito dessa parte
mecanicista, né? De estar repetindo o que sempre foi feito. Então, assim, acaba se arriscando, confrontando, se questionando, né? E questionando em busca de algo diferente, um relatório de um resultado, né? Melhor. Raimundo, tu me sinaliza, viu? Ah, Porque legal. é um assunto aí que realmente me Pode, instiga, pode seguir. né? É, como eu parto do princípio que eu gosto de trabalhar, né, e me identifico melhor com pessoas que não sabem tudo, né? Assim, eu tenho muito medo daquela pessoa que está no estágio de crescimento, vamos dizer assim, desenvolvimento, que está ali no início, que não deu o primeiro passo, assim como aquele que chegou no final, né? Então, assim, eu tendo a me adaptar melhor em empresas e com pessoas que estão ali no meio. Por quê? Porque a minha experiência tem me mostrado que quanto mais eu leio, eu percebo que menos eu sei. É impressionante isso, né? Então, assim, a gente nunca sabe tudo. Então, parece que. E tem algumas empresas que falam assim: ah, Lé, essa questão de desenvolvimento, isso não para. Você, né, chega nas empresas e tem um tal de um PDL, que é o Plano de Desenvolvimento de Liderança, e todo ano tem Plano de Desenvolvimento de Liderança, né? E eu brinco, eu falo assim, gente, depois que você começa ou inicia com um trabalho de desenvolvimento, ele vai durar pelo menos a vida toda, né? E isso vai para o autoconhecimento, isso vai para o desenvolvimento. Então, quanto mais você conhece pessoas que agregam, que você multiplica algo, que você tem aprendido, você percebe que existe uma forma diferente de fazer e que também dá certo, né? E aí a gente começa a entrar naquela premissa que a melhor estratégia, não existe a melhor estratégia, porque se existisse, todo mundo acertava, né? Então, a melhor estratégia é aquela que dá certo. E a gente começa a entender também que tem tempo para tudo, até para o desenvolvimento. Então, assim, eu acho que a gente peca, às vezes, de não ter essa humildade de ver em que estágio de desenvolvimento ou de autodesenvolvimento eu me encontro para me dar continuidade, né? Então, se eu vou para o estágio mais avançado, às vezes eu não consigo nem entender. Assim também, quando eu levo algo de novo para uma pessoa, né, que já está no estágio mais avançado, aí eu também fico aquém daquele conhecimento. Né? Até me preocupa, às vezes, que o Raimundo me convida e me coloca aqui no plenário, eu falo assim, poxa, eu vou falar para pessoas, né, que de repente têm muito mais a contribuir comigo do que eu com elas, né? E é interessante que em toda aula, em toda palestra, em toda conversa, eu saio muito mais cheia, né? E aí me esvazio do que eu levei e trago conteúdo novo, ensinamentos novos. Eu digo assim, poxa, como eu estava aquém da turma, né, onde eu fui para contribuir. Então, eu acredito sempre nisso, que uma mente em crescimento, ela nunca está satisfeita, ela nunca está. É como se o copo ele nunca enchesse, ele sempre está vazio. Então, assim. Ele sempre tem a oportunidade de entrar. O desaprender para aprender, eu diria que é o desafio maior, né, de uma pessoa que tem essa mentalidade ou que desenvolve essa mentalidade, porque também é uma competência, a gente começa a perceber que existem exercícios que a gente pratica e desenvolve essa mente de crescimento, né? E, né, eu não preciso nem falar, mas, gente, acontece, a gente desenvolve, é fato. Né? Legal. Agora, claro que exige um pouquinho de desafio e de disciplina.